Irei falar sobre a Arax pintoi, o amendoim forrageiro, mas antes da apresentação sobre essa espécie forrageira, irei me apresentar. Eu sou Igor Trindade, faço bacharelado em zootecnia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Estou cursando a disciplina de Plantas Forrageiras e Pastagem 2 no semestre 2022.1, e essa disciplina é ministrada pelo professor Dr. Vicente Teixeira. Agora irei falar sobre as características gerais dessa planta. Como eu falei anteriormente, ela apresenta o nome científico Arax pintoi. Ela pertence à família Fabácea e é uma leguminosa. Por ela ser uma leguminosa, ela consegue realizar a fixação biológica de nitrogênio. Ela tem origem na América do Sul e no Brasil ela está presente na Bahia, Goiás e Minas Gerais. Porém, atualmente, pelas suas características bromatológicas, ela está presente hoje em todos os estados do Brasil e em algumas regiões do mundo. Ela pode ser cultivada ao longo de todo o trópico e subtrópico úmido e nos trópicos montanhosos, que apresentam uma altura de até 1.400 metros. Elas apresentam alguns nomes populares, como amendoim pinto, amendoim forrageiro e amendoim amarelo. Características vegetativas da Arax pintoi. Ela é uma planta perene, então significa que após o seu ciclo reprodutivo, essa planta ela continua viva e consegue durar anos e anos. Ela apresenta um porte herbáceo, então isso significa que o seu caule não é lenhoso, é um caule que é fino e flexível. Ela pode alcançar de 20 a 60 centímetros de altura e apresenta um hábito de crescimento estolonífero prostrado. Então significa que ela cresce rente ao solo e quando seus estolões têm contato com o solo, irá se desenvolver um sistema radicular. E essa forma de crescimento é uma forma que ela consegue cobrir bem o solo e também consegue proteger os solos contra radiações solares. Ela apresenta raízes pivolantes, então significa que apresenta uma raiz principal e essa raiz principal ela vai se ramificando, como vocês podem ver nessa imagem ao lado. Sobre os aspectos botânicos, é uma planta que apresenta uma lâmina foliar tretafoliolada. Então, apresenta 4 folíolos, e esses folíolos eles são caracterizados por ser ovalado. Então, eles apresentam um formato mais oval, são glabros, então significa que eles não têm a presença de tricomas. Esses folíolos também se caracterizam por ter uma coloração que varia de verde claro a verde escuro. E esses folíolos, esses 4 folíolos, eles formam pares, 2 pares. Esses pares são um par apical e um par basal. E esses pares apresentam dimensões. Então, o par apical apresenta uma dimensão de 5 centímetros de comprimento e 3,8 centímetros de largura. Já o par basal apresenta um comprimento, apresenta dimensão com comprimento de 4,5 centímetros e largura de 2,8 centímetros. Por ser uma leguminosa, ela apresenta seu fruto, apresenta um fruto que é uma vagem. E essa vagem, ela geralmente só tem uma semente. E apresenta também um pericarpo, que é duro e fino. Essas sementes, elas variam, de tamanho e peso. E também apresenta geocarpo, porque essas plantas apresentam frutos que se desenvolvem abaixo do solo, e esse solo e esses frutos eles conseguem se desenvolver bem abaixo do solo, e quando ficam maduros eles se desprendem da planta. Sobre os aspectos botânicos, ela apresenta uma inflorescência indeterminada, então significa que as flores mais jovens elas irão se desenvolver no topo da estrutura, e as flores mais antigas elas irão estar presentes mais ao fundo.
Apresenta a axila do caule. Nessa axila do caule tem meristema, e esse meristema irá dar origem a novas flores. A Arax pintóia apresenta de 4 a 5 flores, e essas flores são muito curtas. Elas apresentam corola. Essa corola é uma estrutura que é um conjunto de pétalas, e essas pétalas elas são caracterizadas por apresentar uma coloração mais amarelada. Apresentam também quilha, e essas quilhas são pontiagudas e curvadas. Quilhas são estrutura que é formada por duas pétalas, que irá proteger a estrutura reprodutiva, tanto a masculina quanto a feminina. Aspectos ecológicos, requisitos solos. Elas se adaptam bem a solos com média e alta fertilidade. Elas conseguem ter um bom desenvolvimento em solos argilosos e arenosos. Apresentam pH, tem uma exigência de pH, né, na realidade, de 4,5 a 7,2. Porém, tem um crescimento reduzido quando o pH está abaixo de 5,4. Elas toleram solos com alta saturação de alumínio e manganês. Elas respondem bem, né? O Arax pintóia é uma planta que responde bem à calagem e adubação fosfatada. Elas também toleram solos bem drenados e encharcamentos temporários. E também toleram de baixa a média, baixa a moderada salinidade. Continuando com os aspectos ecológicos, umidade. Sobre a umidade, essas plantas elas são encontradas em regiões que têm uma precipitação anual que varia de 1.500 a 2.000 milímetros ano, né? E conseguem sobreviver a regiões que têm estações de seca que duram até 4 meses. Porém, foi analisado aqui que quando essa planta ela estava presente, quando ela foi colocada em regiões que têm mais de 4 meses de seca e fizeram irrigação, essa planta conseguiu sobreviver com a irrigação, porém não teve um crescimento muito significativo. Aspectos ecológicos, temperatura. Essa planta ela tem um bom desenvolvimento em regiões que têm uma temperatura que varia de 22 a 28 graus Celsius. E também elas conseguem sobreviver a regiões com altitude elevada que apresenta geadas. E essas geadas elas conseguem matar o topo, né, a parte aérea da Arax pintóia, porém o seu sistema radicular se mantém vivo e consegue se desenvolver, consegue se regenerar e povoar a região novamente. Aspectos ecológicos, luz. Geralmente essa planta ela está presente em florestas baixas, florestas abertas, e tem uma grande incidência de luz. Porém, segundo os estudos, essa leguminosa de estação quente é a que mais tolera sombreamento. E também foi feito pesquisas onde fez o comparativo de desenvolvimento e produção de biomassa da Arax pintóia em uma área que estava sombreada e uma área que tem incidência de luz solar. E foi analisado que na região onde tinha sombreamento teve um maior crescimento dessa planta. Aspectos agronômicos, estabelecimento. Essa planta ela pode ser estabelecida a partir de estacas e sementes. Ela apresenta um nível moderado de dormência. Ela pode ser semeada com a densidade de 10 a 30 quilogramas por hectare, e ela deve ser semeada com a profundidade de 2 a 5 centímetros. Sobre os aspectos agronômicos, compatibilidade. Essa planta, o Arax pintóia, ela cresce bem, se desenvolve bem com gramíneas que são formadoras de pastagem e torceiras que a gente mais usa aqui no Brasil. E também ela consegue se desenvolver bem sobre as árvores. Como foi falado anteriormente, ela consegue se desenvolver bem, ter um bom desenvolvimento em áreas sombreadas. Aspectos agronômicos, pragas e doenças.
A Arax pintoi, ela é suscetível à ferrugem, como vocês podem ver nessa imagem ao lado, é uma folha da Arax pintoi com sintomas iniciais de ferrugem, mancha precoce e mancha tardia. Ela também pode ser suscetível a ataque de ácaros, principalmente em condições quentes e secas, porém não é um grande problema esses ataques quando estão presentes no campo. Elas também são atacadas por formigas cortadeiras, por lepidópteros e crisomélideos. Ainda sobre os aspectos agronômicos, irei falar sobre o potencial de erva daninha. Uma vez estabelecida, é muito difícil ser erradicada. Por quê? Como eu falei anteriormente, além de suas sementes apresentar um nível moderado de dormência, essas sementes elas são desprendidas abaixo da superfície do solo. Então, essa semente ela pode demorar um pouco para começar a se desenvolver na área. Então, você pode ir lá, erradicar essas plantas e depois de alguns dias, meses, essa planta voltar a germinar, porque tem semente abaixo do solo. E também é uma planta que tolera muitos herbicidas comuns. Então, tem que ter cuidado quando você for utilizar essa planta para ter um controle, para ela não se tornar um potencial de erva daninha em outras áreas, em outras propriedades, ou então em sua própria propriedade. Aspectos zootécnicos. O valor nutricional. De proteína bruta, ela apresenta um valor de 3 a 25%, de digestibilidade de matéria seca de 60% a 70%, e apresenta níveis baixos de taninos. Palatabilidade e aceitabilidade. Ela apresenta uma boa aceitabilidade em todas as classes de animal, incluindo galinha, patos, coelhos, porcos, peixes. Porém, em bovinos, se você disponibilizar a Arax pintoi e outras leguminosas, ele irá começar a fazer uma seleção. Então, tem que se atentar a esse requisito quando for trabalhar com bovinos. Toxicidade. Ela não apresenta efeito adverso de toxicidade nos animais. Trouxe essa tabela, onde mostra as características bromatológicas na Arax pintoi em 4 tratamentos: em pastagem, em feno, em silagem natura e em silagem emurgecida. E nessa tabela ela apresenta teores médios de matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, extrato etéreo, lignina, material mineral, matéria orgânica, nesses 4 tipos de tratamento. Aqui eu irei focar na proteína bruta e na matéria orgânica presente nesses 4 tipos de tratamento da Arax pintoi. Na pastagem, foi analisado que teve 18% de proteína bruta e 92,10% de matéria orgânica. No feno, foi analisado que teve 13,5% de proteína bruta e 91,72% de matéria orgânica. Silagem natura, 21,60% de proteína bruta e 89,03% de matéria orgânica. Silagem emurgecida, 23,47% de proteína bruta e 89,73% de matéria orgânica. Então, podemos analisar que o teor de proteína bruta é bem significativo quando a gente vai analisar as características bromatológicas. Então, é bastante interessante para ser fornecida aos animais. Cultivares comerciais. Como falei anteriormente, as cultivares dessa planta foi bem desenvolvida para atender as características climáticas, as características de solo, de relevo, de pragas de todo o Brasil e também algumas regiões do mundo. No Brasil foi desenvolvido 3 tipos de cultivares, né? Que foi a MG100, que foi desenvolvida no Brasil e teve o seu ano de liberação em 1994. A outra foi a Alqueire, que também foi desenvolvida no Brasil e teve seu ano de liberação em 1998. E teve a Belmonte, que também foi no Brasil e teve seu ano de liberação em 1999.
Se você ficou interessado na Arax Pintó e tem desejo de comprar ela, você pode olhar esse biosementes.com.br, onde eu dei uma analisada nesse site, e lá apresenta um valor de semente de amendoim forrageiro de 1 kg por 367,07 centavos. Ai, desculpa, R$ 367,07 à vista. E eu vi lá que eles aceitam cartão, Pix, boleto bancário. E nesse realpecuária.com.br, lá ele não apresentou os valores, mas porém apresentou um número da central de venda, tanto de celular, quanto de telefone fixo, quanto de WhatsApp. Nesse Realpecuária, eles mostraram que eles têm todo um trabalho, toda uma preocupação com a qualidade dessas sementes, que eles respeitam todas as normativas do mapa e que essa semente pode chegar ao consumidor de uma forma que vai beneficiar o produtor, que tem um alto nível de germinação, que não apresente fungos, nem pragas e nem ervas daninhas, que você vai estar realmente comprando sementes de qualidade. E é isso, e obrigado pela atenção.